Lucas Rezende, bem-vindo ao Roteirices. Lucas, você é doutor em Ciência Política pela Federal do Rio Grande do Sul, professor do Departamento de Ciência Política da Federal de Minas e autor de Sobe e Desce, explicando a cooperação em defesa na América do Sul, que foi publicado pela editora da UNB. E você publicou recentemente um artigo na Folha de São Paulo com a seguinte pergunta: Trumpices justificam maior gasto em defesa no Brasil? E no texto você apresenta 3 argumentos, pelo sim e 3 pelo não. Mas antes de entrar nos pontos do artigo, eu vou te pedir para contextualizar um pouquinho o papel do Brasil nesse cenário global tão conturbado, se é que é possível isso, né? Bem, muito obrigado, Carlos, pelo convite. Um prazer estar aqui no Roteirices. É sempre muito bom a gente ter esse espaço para poder discutir com um pouco mais de profundidade, né, essas questões tão relevantes aí, que a ciência pode contribuir para um melhor entendimento do mundo, né? Bem, você já começa com uma pergunta que é complicada, né? O papel do Brasil no mundo, mas eu acho que também é uma pergunta fundamental, né? Eu acho que é a partir dessa pergunta que a gente pode chegar em pensar no próprio tema desse artigo, né, que me trouxe aqui, que é o papel das Forças Armadas no Brasil, né? Então, para mim, o Brasil hoje tem um papel em um mundo que está se transformando muito rapidamente. A ordem internacional global que organizava o mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial ruiu. Ruiu porque o principal sócio, o principal fiador desse processo, que eram os Estados Unidos, hoje são aqueles que mais atacam essa ordem internacional, que era baseada no direito internacional e em entendimentos, em culturas, em processos que eram compartilhados entre os Estados e que agora são absolutamente ignorados pelo governo de Donald Trump, com um impacto significativo em todo o mundo, em especial naqueles países que estão na zona de influência dos Estados Unidos, e esse é o caso do Brasil. Então, por que eu estou colocando isso tudo? Para a gente entender que estamos no chamado hemisfério ocidental, estamos na zona de influência da única hegemonia regional consolidada do mundo hoje, que são os Estados Unidos. Isso significa que, claro, há limitações para o exercício da nossa soberania pela a abissal desproporção de poder entre a maior máquina militar que a humanidade já viu, que são os Estados Unidos, e as forças brasileiras. Então, nós precisamos entender que o nosso cenário nós não somos uma potência nuclear, acho que não deveríamos ser, somos uma potência média, vamos colocar nesses termos, que são termos talvez mais comuns, né? Ainda que tem outros conceitos que a gente pode trabalhar, eu, inclusive, trabalho com um conceito de uma potência esquisita, né? uma awkward power, né? que tem características muito relevantes. É impossível você não considerar o tamanho da economia brasileira frente aos 200 do mundo. O Brasil está ali, sobe e desce um pouco, mas em torno da 10ª economia global, às vezes chega à 6ª, em alguns momentos 12ª, então, mais ou menos ali entre as 10 economias globais. Isso é muito relevante, o tamanho territorial do Brasil, o papel que ele tem como articulador político internacional via multilateralismo. Então, ao Brasil hoje, cabe buscar defender aquela estrutura internacional que melhor vai lhe proporcionar possibilidades de inserção internacional menos desigual. Nesse sentido, cabe ao Brasil defender, por exemplo, as organizações multilaterais, o multilateralismo internacional, né, e evitar os bullies. Multilateralismo existe ainda? Existe, né? No papel, pelo menos. Cada vez mais enfraquecido, né? Não tem dúvida que esse é o pior momento para o multilateralismo no último século, né? Então, quando a gente pega desde a criação da Liga das Nações, mesmo com a crise que levou depois ao fim da Liga das Nações, é muito semelhante à experiência que a gente está vivendo hoje, né? De uma tentativa de desmonte dessas estruturas multilaterais e de negação da realidade.
o nome disso é totalitarismo. Essas são as experiências que a gente teve no século XX de movimentos políticos que buscam reconstruir a realidade a partir de uma visão ideológica muito bem organizada. Nós estamos vivendo um momento neototalitário que é muito perigoso. Alguns analistas dizem que a ONU, ela cada vez mais se torna um instrumento de pressão nos moldes que a gente poderia atribuir, por exemplo, ao que o FMI, o Banco Mundial, tradicionalmente são. Ele funciona para fora e os que controlam o seu núcleo, né, o seu centro de poder, as regras não valem para eles, valem para os outros. Então você tem vários mecanismos e organismos dentro dessas instituições, direitos humanos, por exemplo. Os Estados Unidos, na OEA, eles não aderiram à Corte Interamericana, não aderiram ao Tribunal Penal Internacional, mas eles se valem dos seus países satélites, digamos assim, sobre os quais eles têm influência, para utilizar esses foros e esses mecanismos para eles atingirem os seus objetivos. Então, eles não se submetem a essa ordem internacional, mas querem que os outros façam. E a ONU, que está completando 80 anos, há uma pressão, inclusive, o Brasil é um dos líderes aí para que haja uma reforma da Carta da ONU. Não sei se você está acompanhando bastante, assim, teria como comentar, mas eu acho improvável que aconteça algo, né? Se não mudar o Conselho de Segurança e os 5 países que controlam, de certa forma, ali a instância que de fato determina alguma coisa, eles não obedecem à própria Carta da ONU, e quando se fala em aumentar o número de integrantes no Conselho de Segurança, né, membros permanentes, tem um papel muito básico de, ok, vai entrar um país da África, mas aí você tem a disputa regional África do Sul, Nigéria, que é um grande país, você tem Etiópia, você tem ali o norte da África, quem é que vai entrar? Então o argumento é, ok, a gente aceita, mas vocês decidem aí, a hora que vocês chegarem a uma conclusão, qual é o país que vai ser representado, a gente volta a conversar. Então, é algo que não vai se resolver, porque esses países não têm um acerto em relação a quem é que deveria ter essa representação no Conselho de Segurança. Então, isso, na verdade, me parece uma estratégia para manter a instituição enfraquecida e, paralelamente, eles vão atuando como estão atuando lá na Europa, né, em relação à Ucrânia, faixa de Gaza nem se fala, né? Israel agora está anexando o Líbano, praticamente, e hoje eu já vi notícias que eles estão atacando a Síria, sob argumentos dos mais diversos que você, quando olha historicamente, vê muitas coisas são provocadas por eles, né? Falsos ataques, né, atribuem a outros países quando eles estão operando isso. Essa é uma sinuca de bico que eu te coloco para você comentar algo. Uma grande sinuca de bico, mas eu acho que a gente precisa identificar, primeira coisa, 2 momentos nessa relação. Vamos começar a resposta pela relação dos Estados Unidos com a ONU, né? E por que dos Estados Unidos? Porque foi os Estados Unidos que criou essa estrutura, né? A sede da ONU é lá em Nova York, né? Foram os Estados Unidos que foram os grandes articuladores desse entendimento. A ONU foi criada, e em especial o seu Conselho de Segurança foi criado com 5 membros permanentes, com direito a veto. O que significa? Porque há uma percepção equivocada, talvez, sobre a função de criação original do Conselho de Segurança. Ele foi criado para evitar que grandes potências entrassem em guerra entre si. Então, era um clubinho de grandes potências, um local onde eles se sentariam para poder conversar e diriam, olha, aqui não. Nesse lugar, quem manda sou eu. Aqui você não entra, ok. Se você não entra, eu reconheço que esse lugar é seu, então todo mundo fica satisfeito com o seu quinhão e não há uma guerra entre as superpotências. Esse é o objetivo original do Conselho de Segurança da ONU. Então, tendo colocado isso, ele funciona bem. Né? Nos últimos 80 anos, nós não tivemos uma guerra direta entre as superpotências do mundo. Então, durante a Guerra Fria, por exemplo, o Conselho de Segurança
talvez tenha cumprido o seu papel para poder manter a Guerra Fria e não quente, evitando um enfrentamento direto entre Estados Unidos e União Soviética. Passado esse período, passou a Guerra Fria, a relação de ONU, de forma geral, com os Estados Unidos, se amplifica ainda muito mais. A ONU vira, em larga medida, um instrumento da política externa dos Estados Unidos, daquelas demandas que eles imaginavam que seriam necessárias para a transformação do mundo em democracia liberal. Francis Fukuyama colocava lá o seu famoso texto do fim da história, né? Então, agora é uma questão de tempo até que o mundo inteiro se torne democracia liberal. Bem, a coisa não aconteceu tanto desse jeito, né? Mas, ainda assim, os valores universalizados durante esse período foram aqueles valores que trouxeram princípios universais ou busca de direitos universais. Essa é uma visão liberal, né? A busca de um direito universal, né? Então, que se estabeleceu, por exemplo, em convenções relacionadas à forma de se fazer a guerra, aos direitos humanos, né? Todas as agências derivadas. Então, o sistema ONU, que surgiu dessa necessidade de evitar uma nova guerra mundial entre superpotências, se expandiu com o tempo e, em larga medida, foi incorporando, por exemplo, a agenda liberal e democrata, que era capitaneada pelos Estados Unidos, e acabou ficando mal acostumada, vamos colocar, com esse grande tamanho, né, com essa grande estrutura. O cenário hoje mudou. Né? Aquele principal sócio, aquele principal fiador que mantinha aqueles valores, que organizavam, de alguma maneira, o direito internacional e a relação entre os Estados, não está mais disposto a pagar por essa conta. Né? Como é que isso fica? Quais são as implicações para tudo? Então, a ONU precisa ser reformada? Eu acho que não tem dúvida que a ONU precisava já há muitos anos ser reformada. E houve vários ímpetos, vários momentos que foram propícios para a reforma da ONU. E agora não me parece que seja um deles. Né? Eu acho que os momentos propícios para a reforma da ONU, nos seus 50 anos, logo depois ali do 11 de setembro, teve muitos contextos, né? O pós-Guerra Fria, né? Aquele momento imediato pós-Guerra Fria. Houve algumas oportunidades que os 60 anos da ONU também, então, alguns momentos históricos que convergiam em torno de uma força, vamos robustecer o multilateralismo. Só que aí o que aconteceu os principais sócios falaram, tá, beleza, vocês querem isso? Vocês querem realmente ter mais participação, mais voto? Tá, então fica com esse brinquedo para vocês que eu vou embora. É isso que aconteceu. Né? Os Estados Unidos, que era o dono da bola, falou, olha, não estou mais interessado em manter essa bola. Não tô e mais deixou o pessoal brincando de ONU. Deixa o pessoal brincando de ONU, de simulação da ONU, e eu vou fazer meu dever de casa aqui, vou fazer o que eu acho que é melhor para mim. America First, essa é a ideia do MAGA. Né? Só que isso corrói todas as bases dessa estrutura que a escola inglesa, né, vai chamar ali de uma sociedade internacional, da criação de uma sociedade anárquica, né, mas que concordasse em regras e princípios e valores comuns. O que está acontecendo é que isso está sendo absolutamente negado e desestruturado. Outras propostas estão em curso? Sim, por exemplo, o BRICS talvez seja um melhor exemplo disso, para o nosso caso, de como construir ou de mostrar um desconforto com uma ordem internacional que excluía completamente dos processos decisórios a maior parte do mundo, na verdade. É interessante você mencionar o BRICS, porque eu me lembro que o Narendra Modi, que ele é do G20, né? A Índia é do G20 e também do BRICS. Um parceiro muito importante, maior população do mundo. Ele acabou de voltar de uma viagem a Jerusalém, a Israel, Tel Aviv. Foi recebido lá com todas as honras. O Netanyahu disse que é mais do que uma amizade.
e o que aparece ali, o que une Índia e Israel. A Índia é um grande comprador de todos esses produtos e serviços de tecnologia, de espionagem, que a Índia, no caso o governo Modi, utiliza contra as minorias. O Modi tem um plano antigo de transformar a Índia num país hindu. Acho que 80% do país, que são 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, são hindus. Você tem 200 milhões de muçulmanos. Muçulmanos ali na região estão mais ali no Paquistão. Índia e Paquistão são inimigos. Você tem a situação da Caxemira, e a gente já tem informações de que Israel, junto com a Índia, estão patrocinando milícias baluches ali no Paquistão, que seria uma forma de desestabilizar. Então, o que é? Seria o ódio ao Islã que une Israel e a Índia. E o Narendra Modi, essa semana lá na Índia, passou um calor lá no parlamento, porque a oposição, que é violenta lá, furiosa, chamando ele de praticamente lamber as botas do Netanyahu. Então ele vai a Israel no momento em que tem um genocídio em andamento, Israel atacando Deus e o mundo, e ele não faz uma única menção. Então ele também não está preocupado, ele é da mesma linha ideológica do Netanyahu, e tem um livro interessante que é o Sari Vermelho, que é a história da Sônia Gandhi, e lá no final ela já menciona que ele era governador de uma província e ele estimulava esse ódio, esse supremacismo hindu, e estimulava ataques a mesquitas. Então ele é uma figura simpático, recebe todo mundo, bacana, mas para dentro ele é uma figura muito complexa. E você mencionou também há pouco aí que o Conselho de Segurança é o clube ali para eles conversarem e não brigarem diretamente, né? Não entrarem em guerra diretamente, mas no fundo eles brigam, né? Estão os Estados Unidos e Rússia, não está atacando o outro, mas eles estão em guerra indireta, via Ucrânia, via Irã. A Rússia está passando informação de inteligência para o Irã, né? Então você tem uma guerra em andamento, mas por outros meios, né? Então, de novo, vou deixar essa confusão toda aqui para você comentar algo. Quando a gente pensa, por exemplo, o papel de figuras como o Modi na Índia, e a relação especial com Bolsonaro, com Netanyahu, né? Mas que entra também a mesma coisa, praticamente, atores, né, como Bolsonaro, como o Erdogan, como o Orbán, como o Trump, como o Milley, todas essas figuras que são agitadores de um mesmo tipo de movimento, que é um movimento neototalitário, conservador de direita, que busca fortalecer nacionalismos, que tem, por exemplo, o fundamentalismo religioso, uma raiz muito forte, né? São movimentos nativistas que buscam mostrar àqueles que são merecedores de serem cidadãos daqueles que não são merecedores de serem cidadãos. Isso espelha completamente a política internacional de 100 anos atrás, né? Do crescimento dos movimentos neototalitários, totalitários 100 anos atrás, e agora neototalitários. Então, o Modi faz parte de um grupo de lideranças desses que eu trouxe aqui, e há outros também. Por isso que eu coloco que talvez esse momento que estejamos vivendo seja uma ebulição, né? O mundo está em uma clara ebulição, que espelha 100 anos atrás, ou seja, que é extremamente perigoso, aquele contexto pré-Primeira Guerra e pré-Segunda Guerra Mundial, aquela ebulição que você não sabe aonde que vai dar, com um potencial de ser talvez mais arrasador em termos de perdas de vidas e de desestruturação política do que foram os movimentos totalitários do século XX. Isso por quê? Porque simplesmente você envolve a maior força militar que o mundo já viu. Eu coloquei na tela aqui, Lucas, só te interrompendo um pouquinho, essa aqui é uma foto do Narendra Modi presidindo a reunião do G20 em Nova Delhi em 2023. E é interessante porque na plaquinha
com o nome dos países, ele colou Bharat, que é Índia, em hindu. Então, isso aqui demonstra o movimento interno que ele está fazendo no país para, de fato, tornar. Então, ele vai exatamente na direção do que você está comentando. Isso, né? Não Então, sei se assim, daria para dizer uma autocracia, e aí eu já emendo. Os Estados Unidos hoje já estão numa autocracia? Ou quase os lá? Estados Unidos perderam o status de democracia liberal por um dos mais importantes institutos de pesquisa, né? Que é o sueco, né? O VEM, né? Que analisa eu posso estar errando o nome do coisa aqui, mas me fugiu agora o nome, mas é que saiu agora, ontem ou anteontem. Se você buscar essa informação aí, você atualiza aqui para nós. Eu sou péssimo com nomes. Uhum. Mas um dos institutos que historicamente avalia a qualidade da democracia, né? E não apenas esse, né? Outros cientistas políticos, né? O próprio Steven Levitsky, que analisa a crise da democracia, né? Fala, olha, os Estados Unidos agora é uma autocracia eleitoral, né? Então, assim, são características diferentes. O autoritarismo traz facetas que são diferentes, mas eu acho que nós temos que preocupar com algo que vai além do autoritarismo, porque Maduro era autoritário. Sim, ali tínhamos uma ditadura, tínhamos uma autocracia. A ditadura militar brasileira era autocrática. Mas nós estamos falando agora de movimentos que vão além disso. É o que Hannah Arendt trabalhava com o conceito de totalitarismo, que é um elemento que, por exemplo, na ditadura militar, assim como acontecia lá na Venezuela e tal, contanto que você não seja um opositor do regime, entendeu? Você vai e vive a sua vida. Você pode não gostar muito lá da ditadura, mas se você fica quieto no seu canto, você levava a sua vida. Esse é o argumento de muita gente que defende a ditadura. Ela falava, não, quem era cidadão de bem não tinha problema nenhum. O totalitarismo, ele vai além disso. Né? Então, assim, esse livro, Origens do Totalitarismo, para mim, talvez o mais importante livro de ciência política do século XX, não tem sombra de dúvidas, né? Que ele vai analisar como que nazismo e stalinismo trouxeram coisas a mais, até mesmo do que o próprio fascismo italiano. Né? Que o fascismo italiano tinha uma forma muito violenta de condução política, mas o totalitarismo ele subverte a própria noção de realidade. Então, a ideia de fake news ela não vem de agora. Né? As fake news estão na base do totalitarismo, que é a construção de uma realidade paralela, factual, pseudocientífica, em casos, que busca consolidar tudo em torno de uma única ideologia. Então, no totalitarismo, você vai ver em quem que o seu barbeiro está votando para você poder ir, entendeu? Você vai deixar de comprar pão na padaria que seja de um outro movimento político. Então, ela busca alterar relações sociais, relações familiares e a própria noção de realidade. Não à toa, esses movimentos são... A ciência são os primeiros a serem atacados. Né? Então, a briga de Donald Trump com Harvard e as principais universidades não é nada diferente do que os Bolsonaro fizeram aqui no Brasil com relação às universidades públicas brasileiras. Eu coloquei na tela aqui a capa do livro Selling Israel. Então, sionismo, propaganda e os usos da Hasbara. Como mentiras são transformadas em verdade. Né? São transformadas em verdade. Então, é um livro de uma judia norte-americana, uma acadêmica, em que ela faz um levantamento como Israel se utiliza de fake news para poder vender a imagem que o sionismo é ok, que é bacana, que é um direito bíblico, como é que os currículos escolares em Israel são modificados para convencer as pessoas de que eles estão certos, que eles têm direito àquilo tudo, que eles são as vítimas permanentes. E quando tudo falha, você puxa
o cartão do Holocausto. Então, esse livro, para quem tiver a oportunidade de ler, eu recomendo fortemente, porque ele mostra, e é escrito por uma judia. Então, você mencionou aí a questão de fake Os news, dois, né? propaganda. Também, Existe uma construção desde o Hertz lá, do Estado judaico, como Isso. é que eles vieram nesse processo de fake news e de propaganda no seu sentido original ali, de No você sentido vender a sua negativo, ideia. né? Assim, Isso, de uma propaganda política, como era feito na União Soviética, como era feito no nazismo, né? Como hoje é feito com a ajuda das big techs. Então, o que é mais agravante desse momento político neototalitário que a gente vive hoje? Primeiro, de você ter capitaneando isso o presidente dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, em um grande movimento, hoje são esse principal ator, né? O equivalente à Alemanha Nacional Socialista em termos da relevância para o movimento, né? E da capacidade militar instalada, que no caso dos Estados Unidos é muito maior, né? Mas quando a gente pensa eu me perdi agora no argumento. Eu estava falando o quê aqui? Me ajuda aqui a voltar. não, era a história da propaganda, né? Da propaganda, Uma né? Então, assim, quando construção. você pensa a propaganda, dominar um meio de comunicação, dominar a narrativa de uma determinada comunicação, é fundamental nesse processo de construção de uma realidade paralela, né? Então, isso aconteceu através do cinema, por exemplo, durante o nazismo. Cinema e rádio, né, eram os grandes instrumentos, né? Mas a forma de construção dos documentários, né, de propaganda, né, toda aquela máquina do Goebbels, né, de informação, foi muito relevante o que fizeram na época. Então, conseguiram mobilizar uma narrativa e, de fato, convenceram um país inteiro de que, ou grande parte de um país, de que eles mereciam uma posição e um status diferenciados com relação a todos os outros, em especial frente a judeus, né? E todos aqueles que seriam eliminados, não foram apenas judeus, homossexuais e diversos outros grupos que não atingissem aquele padrão ariano, né? Isso é falso, isso é mentira, né? Então, mobilizou pseudociência para poder dizer que havia uma genealogia que dava aos arianos, que eram seres humanos superiores, né? E isso tudo organiza uma realidade que justifica a desumanização e o absurdo, né? Então, a construção da propaganda foi tão fundamental nos totalitarismos do século XX quanto é hoje, com a ajuda desses barões das big techs que estão construindo o que o Yanis Varoufakis chamou de tecnofeudalismo, né? Eu acho que isso a gente precisa entender o que isso significa no momento, né? O fascismo, o nazismo e o stalinismo foram derrotados. Não significa que os ideais e a forma de organização política totalitária tenha sido. Você mencionou aí, ele é um ex-ministro da economia da Grécia, autor desse livro, né? Yanis Varoufakis, isso. Isso, técnico feudalismo. Já que você entrou nesse tema aí, tem um item lá no seu artigo que você fala dos novos atores, né, que são essas big techs. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais. Quem são esses novos atores das chamadas novas guerras e como eles operam? Então a gente tem aí essas empresas de inteligência artificial, Anthropic, OpenAI, Palantir, Nvidia, que não é exatamente isso, mas ela fornece ali os chips que fazem essas coisas todas rodarem. E falando em Palantir, a gente tem duas figuras muito interessantes, o Karp e o Peter Thiel, que é hoje, e aí você tem essa mistura com religião. Ele é hoje o grande propagador da teoria do anticristo. Essa semana ele teve em Roma, do lado ali do Vaticano, quase numa provocação ao Papa, para falar sobre o anticristo, que é uma teoria que vem do século, sei lá, XV, XIV. Tem até um livro de um acadêmico
australiano, salvo engano, sobre o anticristo, e esse pessoal vende essa ideia como se fosse algo novo, mas quando você pega o livro, não tem nada de novo, isso aí já existe há séculos e séculos, esse mesmo discurso. Você tem uma série de canais no YouTube falando do anticristo, e isso se conecta diretamente com o que está acontecendo na Palestina, no Líbano, e você tem o fenômeno do cristianismo sionista, que eles apoiam Israel porque, assim, haverá o retorno do Messias. Israel, no caso para o judaísmo, né, Jesus não tem vez, vai ter a volta do Messias e todos serão convertidos ao cristianismo. Quer dizer, uma confusão que se mistura com tecnologia, acho que nenhum filme de ficção científica daria conta de abraçar tudo que está acontecendo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses novos atores das novas guerras, porque a gente está vendo lá o ataque ao Irã. Os soldados... Eu acho que a gente tem muitos filmes de ficção científica que ajudam a gente a entender. Esses dias eu reassisti o Metrópolis, né? Que é Sim, o Seminal. O Seminal, né? É o mesmo termo. Mas assim, no Irã, você vê assim, o número de soldados americanos mortos é mínimo, claro, porque é uma guerra conduzida por inteligência artificial. Até o ataque que matou 150, 60 meninas numa escola lá no Irã, lá no primeiro dia do ataque, aparentemente tem erros de mapeamento, né, informações defasadas, mas comenta um pouco aí sobre o papel dessas empresas. Assim, a gente precisa entender quais são os principais atores envolvidos em questões de segurança internacional. Até o final da Guerra Fria, a gente se preocupava com guerras entre estados. Então, você tem que ter forças armadas regulares para poder evitar que você seja invadido por outras forças armadas. Tá? Esse cenário começa a mudar com o que Mary Caldor chamou de novas guerras. Né? Não eram tão novas assim, mas aquelas guerras assimétricas. Né? Então, do Estado com grupos paraestatais. Grupos terroristas, grupos guerrilheiros, narcotraficantes, milícias organizadas, todos esses grupos armados que concorrem de alguma forma com o Estado passaram a ter uma maior proeminência nesses conflitos internacionais e domésticos. Né? Guerras civis passaram a ser mais o padrão do que guerras entre estados desde o final da Segunda Guerra Mundial e também da Guerra Fria. Agora, nós estamos num cenário que é um tanto diferente também. A gente tem novíssimos atores aí, novíssimas guerras envolvendo, porque nós estamos voltando para um processo que é pré-Revolução Francesa e revoluções burguesas, de maneira geral, de privatização da guerra. Porque a gente chegou no atual modelo de formatação de forças armadas pensando na defesa do Estado. Então, Napoleão Bonaparte conseguiu criar os exércitos populares, né, trazendo o cidadão em armas, o povo em armas. Né? Isso por quê? Porque ele conseguiu mobilizar a ideia de nacionalismo, de nacionalidade. Até aquele momento, quem lutava guerra era nobre, era rico que ia fazer guerra. Né? Pensa lá na Idade Média, os cruzados, né, com a sua armadura, né, aquela coisa gigantesca. Né? Era nobre que fazia guerra. Zé Mané não fazia guerra. Né? Com o advento da tecnologia, isso ajudou a trazer o povo para a guerra. Ao trazer o povo para a guerra, ele precisava mobilizar. Como é que você vai mobilizar? Então, todos esses símbolos nacionais, né, que levaram aos grandes extremismos nacionalistas foram criados a partir desse período. Né? Século XVIII, XIX, isso explode no século XX nos grandes movimentos nacionalistas, que agora estão, em alguma maneira, voltando. Mas, ao mesmo tempo, o Estado foi perdendo a primazia de fazer a guerra. Primeiro,
Isso não é novo, não é de agora, né? Já vem de muito tempo. Todas as guerras que o Obama fez, por exemplo, né? Ele tentava fazer isso. Olha, bota tecnologia, bota drone, bota coisa para que tenha menos baixa do lado de cá e mais baixa do lado de lá. Né? São guerras também que não são guerra de boots on the ground, né? Não ter soldados em terra, não é invasão territorial. Os Estados Unidos não está invadindo o Irã, o que também minimiza, claro, as baixas pelo lado dos Estados Unidos e de Israel. Mas o que é relevante da gente pensar nesse processo é que, de repente, altas tecnologias associadas a esses processos que hoje estão sendo utilizados, por exemplo, na guerra do Irã, de inteligência artificial, de operação remota, né, mesmo que operado por humanos, né, por controles remotos. Isso significa que grande parte da estratégia dos próprios estados depende de uma tecnologia que hoje não está mais na mão dos estados. Então, é claro que sempre houve uma indústria militar, sempre houve uma indústria bélica associada aos estados, mas agora essas indústrias têm condição de impor as suas regras aos próprios estados que elas estão buscando defender. Então, por exemplo, a guerra na Ucrânia mostrou a dependência da Starlink. Então, assim, de repente, o lado da Ucrânia falou: olha, agora nós não temos mais toda. A gente comprou disso e a empresa está falando que não vai fornecer essa informação. Então, o Estado-nação fica dependente de um ator privado que não responde a processos democráticos, que não responde a cobranças que o Estado precisa responder da sua própria sociedade. E que tem contratos com estados que estão guerreando entre si. E que estão guerreando entre si. Então, assim, tinha contrato com Ucrânia e Rússia ao mesmo tempo. E aí? Né? Você tinha... Então, como é que vai ficar esse negócio? Para que lado? Olha, vai pagando e isso vai potencializar, evidentemente, conflitos. Então, é claro que a guerra fica muito mais letal por um dos lados, né? E mais imprevisível, porque, imagine, você faz todo um investimento de defesa nacional. Pensemos no caso da Ucrânia, que fez, ao longo de décadas, um investimento massivo que dependia de uma cooperação internacional e de uma tecnologia que ela não é capaz de fornecer. De repente, ela fica sem o seu principal aliado internacional, com os Estados Unidos passando para o principal aliado do Putin, que é isso que aconteceu, e fica sem o principal recurso que ela havia comprado, que ela havia adquirido, mas que uma empresa privada de tecnologia militar acaba negando o uso. Então, é muito grave isso. É claro que quando você pensa que o Estado não tem condições de fazer tudo isso, não, mas o Estado tem condições de regulamentar a atuação dessas big techs, inclusive para o uso de tecnologia militar. E quando entra dentro disso, é preciso um entendimento maior. Por quê? Porque o grande perigo da inteligência artificial, e eu não sou um especialista nisso, mas pelo pouco que aprendo, o grande perigo da inteligência artificial resta em perdermos a autonomia, em quem controla as coisas, em quem controla o planeta, né? Inclusive as armas. Né? Então, como é que você vai ceder isso? Essa era a grande preocupação, por exemplo, do governo dos Estados Unidos. Falava, olha, tem coisa que não pode ser cedido para a IA porque existe um perigo enorme. Por isso, é importante a regulamentação das big techs. O que acontece com o governo de Donald Trump é que ele subverte isso. Ele fala, olha, a partir de agora, nós não vamos mais respeitar esse limite e nós queremos justamente que o limite seja ultrapassado. Não, chegou ao ponto de Anthropic ter que fazer o outro papel, assim, não, eu não vou. Eles queriam que eles liberassem tudo para o governo americano, né, o secretário autotitulado da guerra, e romperam os contratos com Anthropic, porque o próprio cara do dono da Anthropic falou, olha, então você não vai fazer? Não pode ficar desse jeito. Tem outra que faz. O OpenAI entrou no lugar. Eu contrato eles. E aí, quem vai fiscalizar isso?
pelo lado da sociedade dos Estados Unidos e pelo lado do mundo, pelo lado dos seres humanos. Como é que nós vamos evitar que decisões de quem morre ou quem vive sejam tomadas por máquinas? Para uma máquina cujo código está sendo feito a mando do Trump. Não, é pior, não está sendo feito a mando do Trump apenas. Está sendo feito por 5 caras, 5 barões da tecnologia, por um punhado de gente, um grupinho de bilionários. Tem um livro, se você buscar aí para nós vai ser bom, que eu acho que ele chama The Sovereign Individual, eu esqueci o nome do autor dele, que mostra a paranoia em torno dessa construção de realidade que esses caras de Big Tech estão fazendo. Eles estão levando esse ideal do self-made man americano, liberal, para um extremo que significa que ele não precisa mais respeitar lei nenhuma. Ele está acima de qualquer forma de lei e de controle do Estado. É esse aí mesmo. Isso, né? Esses 2 autores, isso. Isso significa que o cara não precisa mais, ele pode, uma vez que ele acumula uma quantidade absurda e abissal de dinheiro, ele pode simplesmente dizer não para qualquer pessoa, ou para qualquer governo, ou para qualquer governo. Lucas, aí eu, olhando aqui, olha, o livro tem um novo prefácio escrito por quem? Pelo Peter Thiel, que é o dono da Palantir e que está percorrendo o mundo fazendo discursos sobre o anticristo. E esses caras, o que esse livro defende? Né? Que esses caras têm o direito de construir os seus próprios estados. Isso vai em linha com o que o Yanis Varoufakis chama de tecnofeudalismo, né? Que, olha, você cria barões da tecnologia que estão acima de qualquer estado, lei ou fiscalização da sociedade, acumulação de riqueza, como jamais foi vista na história da humanidade, construindo verdadeiras ilhas. Tem maluco que quer ir para Marte, tem maluco que quer construir as suas próprias ilhas com seus próprios sistemas de defesa, que é isso que eles têm, seus próprios sistemas de defesa, porque são eles que estão pagando ou provendo o sistema de defesa dos Estados Unidos. Então, ele pode simplesmente bloquear e criar o seu próprio. Né? Então, assim, isso é muito perigoso. Né? Em termos de concentração de renda, o que a ausência de uma regulamentação da atividade das Big Techs faz é ajudar a quebrar o capitalismo por dentro e concentrar isso na mão de um punhado de bilionários. No caso é ele aqui, ó, coloquei na tela aqui, fiz uma pesquisa do Peter Thiel, sombrio, capitalista militante, e ele tem uma frase de que a liberdade e a democracia não são compatíveis, alegando que o capitalismo funciona melhor sem as regulações impostas por governos democráticos. Funciona tão bem que você tem uma concentração de poder que... eu fiz as contas esses dias. No auge ali da concentração de riqueza do Elon Musk, ele chegou a ter 1,5 vezes o PIB da cidade de São Paulo. Uma única pessoa chegou até 1,5 vezes o PIB da maior cidade do Brasil, onde estão as sedes das principais empresas, de tudo que é feito no Brasil, da grana de São Paulo, a locomotiva do Brasil. O Elon Musk chegou até 1,5 vezes isso no bolso. Um cara desses se vê acima de qualquer coisa. Então, eu acho que nós estamos Ninguém fica indignado com isso. E, pelo contrário, as pessoas se mobilizam para essa agenda sendo manipuladas. Por isso que o cara foi comprar o Twitter. Ele comprou o Twitter, não foi à toa. Ele comprou o Twitter para poder influenciar políticas e eleições no mundo inteiro, inclusive nos próprios Estados Unidos. Não, tá aí o Trump, cara chegou né? E comprou voto. Isso aqui no Brasil daria cadeia, porque a gente tem uma justiça eleitoral que no Brasil é uma das poucas coisas que funciona nesse país, é a justiça eleitoral, que veio justamente de amadurecimentos institucionais passo a passo. Né? Nos Estados Unidos não tem uma justiça eleitoral como a gente tem no caso brasileiro. Eu vou colocar na tela aqui, você mencionou uma coisa importante, que é deixa eu abrir aqui a tela. Tá pequenininho aqui, mas... ele dando um cheque
para um eleitor, né? Quem Não, votasse no Trump ia ganhar um $1 dinheiro. milhão, né? O cara ganhar, ele falava, olha, eu tô dando $1 milhão para quem votar no Trump. Então, é claro, isso é compra de votos, isso aqui seria cadeia, né? As instituições estadunidenses não conseguiram resistir ao assédio totalitário porque elas não foram treinadas para isso. Ou foram 250 anos atrás, né? Para aquele contexto de 250 anos atrás. As nossas instituições foram mais moldadas, porque a gente teve muito mais autoritarismos ao longo da história. Então, a gente conseguiu, ao longo do tempo, ir moldando as instituições e fazer os freios e contrapesos que hoje nos próprios Estados Unidos não estão conseguindo fazer. A minha única esperança para esse processo todo são as eleições de meio de mandato, as midterm elections, que vão acontecer agora em novembro. Mas, ao que tudo indica, talvez não aconteçam, né? Porque tem uma operação pesada acontecendo aqui nos Estados Unidos. O governo Trump quer puxar para o governo federal o comando das eleições, quando a própria Constituição garante que são os estados que fazem as eleições, e a polícia, o FBI aqui, já está fazendo buscas e apreensões de votos da eleição de 2020, né, quando ele perdeu para o Joe Biden, para tentar comprovar a fraude. O que eu acho curioso, e aconteceu no Brasil também, quando o adversário dele está no poder, ele vence. Aí vem um argumento de que, não, eu teria vencido com mais vantagem. Quando ele está no poder, ele perde. Quer dizer, quando ele tem o controle da máquina, ele não consegue ganhar. A mesma coisa do Bolsonaro. Ele foi eleito quando não estava no poder, ela vinha do Temer. E aí, quando estava no poder, o controle da máquina e todos os abusos que ele fez, e por isso ele está lá cumprindo a sua sentença, ele perde, alegando fraude, mas como? O cara passou 4 anos... Ele que era o dono da bola. As instituições todas e não surgem provas, né? Ninguém consegue provar. E aqui nos Estados Unidos também. Só que isso passa a ser tido como realidade a partir do momento em que há um meio de comunicação, né? No caso, as big techs, né? Que reforçam isso o tempo todo, que permitem essa informação, que são bombardeados o tempo todo com dados, informações como se fossem verdade. É a era da pós-verdade. Isso passa a ser tratado por uma parcela significativa da sociedade como verdade. Então é muito problemático porque você, de novo, e essa é uma característica do totalitarismo, você deixa de ter como argumentar em torno de realidades factuais. Você pode falar, olha, eu ganhei a eleição. Tá bom, então prova. Não provou, então não ganhou. Pronto. Olha, no caso da Venezuela, o outro o lado Brasil tá aqui, não reconheceu até hoje a suposta vitória do Maduro, né? Exatamente. Olha, você prova. Então prova que você ganhou. Mostra aí que tem os votos, que tem as atas, que tem, né, a forma de verificação. Mas veja que o tipo de padrão de comportamento é o mesmo. Tanto lá no Trump, né, quanto o Bolsonaro aqui. Não se trata de deixar o sistema eleitoral mais seguro, mas, pelo contrário, de trazer dúvidas sobre o Estado, de deslegitimar aquelas regras do jogo. E quando você não concorda com as regras do jogo, não é possível ter uma democracia. Alguém uma vez fez uma figura de linguagem interessante, né? O Bolsonaro é tipo o cara que vai jogar futebol e no meio do jogo ele começa a jogar com a mão. Não, eu jogo de um jeito diferente, eu uso a mão. Bom, e aí... Ou o cara que chega e fura a bola e quebra a perna do outro jogador, entendeu? Então, se você chega... Acho que foi o Adam Chevosky que pôs... Se você chega e quebra a perna do outro jogador numa pelada de final de semana, você ganha a partida. Só que não vai ter pelada no outro final de semana, porque você quebrou a perna do outro jogador. Acabou, entendeu? O jogo, então, né? Acabou o jogo. Você é o grande campeão. Beleza, fantástico, mas não tem mais jogo. Democracia pressupõe isso. Né? Olha, eu fiz a minha proposta, trouxe aqui. Perdi? Que pena, né? Não, eu vou chorar e tal, mas daqui a 4 anos eu estou de volta. Eu me organizo de novo e vou lá. É isso que é democracia. Né? Agora, você acha que isso é um fenômeno, no caso do Brasil, né, mais da direita? Porque você olha o histórico ali, você vê o Lula disputou várias eleições até vencer.
A Dilma aceitou o impeachment, né? Foi para casa. O Lula aceitou a decisão da justiça e ficou preso. Ninguém tentou virar o jogo e dar golpe de Estado. Aí o Bolsonaro, porque as coisas estão andando de um jeito que pode não ficar bem para ele, os caras fazem uma operação, deixaram o país um caos durante 4 anos, né, com aquele terrível 8 de janeiro. E eu não sei. Lógico, Existe você uma tem ditadura de diferença. esquerda também, né? Você tem ditadura Claro, não. comunista e tal, né? Não vamos passar E pano aqui. totalitarismos também. Lembremos que os Sim, totalitarismos do século XX, eu estou falando de claro. Stalin e de Hitler. Sim. Né? Então, assim, eu não estou aqui deixando de colocar. Mas eu acho que existe uma diferença entre líderes populares e líderes populistas, que precisa ser diferenciado. Muita gente confunde essas duas coisas. Né? Eu falo, né? Eu vi, por exemplo, a entrevista do esqueci o nome dele, gente, da antigo comandante da FAB, o Batista Júnior, né? Então, eu vi uma entrevista dele em que ele falava peraí, qual que era o meu assunto de antes? Eu me perdi aqui. Eu fui tentar lembrar Do totalitarismo, né? Me perdi no meu argumento aqui. Não, você estava falando do totalitarismo, tem tanto de esquerda e de direita, aí você. Sim, tanto de esquerda quanto de direita, né? Então, assim, que aí você tem Tá, mas não me lembrei porque que eu ia trazer o Batista Júnior. Me perdi no meu argumento aqui. É que você viu a entrevista dele, mas não sei o que te chamou a atenção lá na fala dele. Tá falando tinha falado da eleição, né? Que o Lula e a Dilma aceitaram tudo e o Bolsonaro não aceitou. Que há uma. Sim, perdão. Me lembrei agora. Era sobre essa diferença de populismo e popular. Né? Então, assim, o Batista Júnior falava que a gente precisa nos livrar desses dois, Lula ou Bolsonaro, porque são dois populistas. Né? Há uma diferença entre uma liderança popular, como é a do Lula, que tem um amplo apelo histórico mais popular, de uma liderança popular. Mas o líder popular, ele tem um acesso ao povo, mas ele governa de acordo com as leis e as instituições. Então, esses exemplos que você deu aí são exemplos de alguém que aceita as leis. Né? Aceita as regras. Que reconhece as regras do jogo, que aceita as leis, mesmo quando elas não lhe são favoráveis. Você pode reclamar, pode ter alguma coisa e tal, mas você aceita as regras do jogo. Né? Você governa junto com as instituições e não contra as instituições. Já um líder populista, como é o caso dos Bolsonaro, né, fala, olha, somos os únicos que temos a real interpretação da vontade do povo. Então, todas as instituições são ilegítimas para representar a vontade do povo, e só eu tenho essa vontade. Então, o líder populista, ele governa enfrentando as instituições e não junto com as instituições. Eu acho que essa é que é a principal diferença. É o que o Trump está fazendo aqui. É o que o Trump está fazendo. É o que o Trump está fazendo. É o que o Milei está fazendo. É o que o Jair Bolsonaro fez, se Flávio Bolsonaro se agenda para poder fazer. O que o Maduro fez, né? O que o Maduro fez. Né? Detonou as instituições todas e colocou só o pessoal dele. Exato. Né? Então, assim, líderes autoritários vão buscar fazer isso, vão buscar direcionar as instituições para o seu próprio interesse. Então, eu acho que essa é um pouco essa diferença que eu queria trazer. Tá. Agora, Lucas, que sinal, é algo que você menciona também lá no seu artigo na Folha, que sinal o sequestro do Maduro lá na Venezuela pelo governo americano envia para o Brasil? E como é que isso se relaciona com a intenção do Trump de considerar facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas? Que riscos isso representa para o Brasil a ponto de o presidente Lula trazer o discurso de que é preciso investir nas Forças Armadas, mas aí que vai botar mais no Exército, vai botar soldado, o cara vai mandar um avião aqui, vai bombardear lá o Cristo Redentor, e aí? É mais ou menos isso aí, né? Então, assim, o caso dos Estados Unidos na Venezuela
mostrou que o governo Trump tem uma postura, e agora também no Irã, fala-se também de Cuba, de outras ações. O governo Trump quer redesenhar a política global, reorganizar a política global. Está mudando com todas as regras, com todos os xadrezes. No caso da nossa defesa, para a gente pensar, no caso do Brasil, o que isso significa para nós? Primeiro, esse movimento de enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais foi a mesma coisa que ele utilizou como subterfúgio jurídico para fazer operação militar ilegal, tanto pela lei doméstica dos Estados Unidos quanto por quaisquer leis internacionais, que sequestrou Maduro, por mais que seja uma liderança autoritária, indesejável e ilegítima, né? A ação também foi. Isso significa que, olha, é um recado muito claro para a região toda, para o hemisfério ocidental. Significa, nós não vamos aceitar namoricos com atores de fora. Ou faz o que eu quero, ou eu vou aí e resolvo do meu jeito. É isso, não tem nada a ver com qualidade da democracia, com salvar regime da democracia venezuelana, de acabar com a perseguição a opositores. Não tem nada disso, porque o regime continuou. Está lá. A Delcy Vargas está lá. Né? Então, a vice dele continua, o negócio continua. O objetivo não era esse. O objetivo era passar um recado. E o recado foi entendido pelo governo brasileiro. Por quê? Qual que é o principal ator que o Brasil cooperava internacionalmente no campo de defesa? Estados Unidos. Todas a nossa doutrina militar, ela vem espelhado de cooperações, de intercâmbios técnicos que vêm sendo robustecidos, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, com aquela velha história do Vargas, né, e a sua política pendular entre Estados Unidos e Alemanha, mas a partir dali consolida uma relação especial de cooperação em defesa com os Estados Unidos que persiste até hoje. Então, quando o nosso principal aliado está mobilizando juridicamente, fazendo uma ginástica jurídica para poder chamar esses grupos, que são grupos que, sem dúvida nenhuma, empregam estratégias de terror em alguns momentos, sim, mas não quer dizer que sejam grupos terroristas, né? Porque são grupos que têm um objetivo de lucro. Eles não têm o objetivo de alterar um status quo político. Não é igual a Al-Qaeda, que quer alterar um status quo. O objetivo original da Al-Qaeda era derrubar o regime saudita. Era isso. Então, você tem uma associação política e uma ação militar que busca o uso do terror para alterar uma correlação de forças que é desfavorável àquele grupo. O Comando Vermelho e o PCC não estão fazendo isso. São grupos criminosos que atuam à margem da lei, que têm forças paraestatais, mas que têm o objetivo do lucro. São organizações privadas com o objetivo de ter lucro. Isso não é uma organização terrorista. Então, fazer essa categorização dá a eles uma licença legal para poder justificar ações militares aqui no Brasil. Então, eu acho perigoso? Acho altissimamente improvável que o Donald Trump faça qualquer coisa semelhante ao que foi feito na Venezuela para sequestro do Maduro, mas a questão é um tipo de ameaça que está vindo do nosso principal aliado internacional na cooperação em defesa. Então, dá para a gente continuar confiando nos Estados Unidos? Eu acho que não. O Brasil tem que ter suas capacidades próprias. É preciso investir em defesa? Não tem sombra de dúvidas. Agora, nós temos forças armadas que são mastodônticas, que são extremamente ultrapassadas, são extremamente grandes para o tipo de preparo de guerra que está sendo feito, ineficazes, ineficientes, não são transparentes, não operam dentro dos moldes da democracia, não tem qualquer tipo de accountability social, nem horizontal e nem vertical, por parte de fiscalização do que fazem, como fazem, do que ensinam, do que pensam. Então, eu acho que nós estamos num momento em que é claro que tem que ter mais investimento para a defesa, não tem sombra de dúvidas. É claro que precisa investir melhor em qualidade de tecnologia, de armamentos, novas doutrinas, não tem sombra de dúvidas. Mas não adianta a gente fazer o que a gente fez, que é gastar
acho que 1,5 bilhão quase ali, né, com compra de sistema de defesa terrestre, né, anticarro, né, defesa anticarro, né, contra tanques e tal, você identifica uma falha, beleza, temos essa falha. Então, faz um programa de 1,5 bilhão, bota lá essa grana. Tá bom, mas quem que está operando isso? Como que está operando? Qual que é a doutrina? Como que isso está sendo pensado, estruturado entre as três forças? Porque é quase cada um disputando o seu quinhão do orçamento. E fora, o mais relevante nisso é que a gente precisa de altos investimentos em tecnologia, em novas tecnologias, em novas formas de se pensar a guerra para esses novos tipos de ameaça que estão sendo colocados. O problema é 5% do orçamento vai para isso, 10% para custeio e 85% para pessoal. Isso é absurdo. Não tem lugar nenhum do mundo que tenha um troço desse. Democracias liberais que fiscalizam as suas atividades, os seus militares. Pode ter isso na Coreia do Norte, pode ter isso na Venezuela, onde a sociedade não fiscaliza a atuação dos seus militares, né? E para onde vai o dinheiro. Aqui no Brasil, eles operam livremente. Então, no seu artigo você até compara com a OTAN, apenas 9 dos 29 membros gasta igual ou em torno de 50% do orçamento com o pessoal. Pois é, nós estamos com 85%. E aí, então, aqueles que defendem o aumento do orçamento para as Forças Armadas falam, não, mas peraí, nós precisamos colocar... E o ministro Múcio, que adora ser chamado de embaixador dos militares, esse termo original não é meu, é da Ana Penido, mas eu acho que funciona muito bem. Ele tem um ministério que está defendendo a visão corporativa dos militares, e não a visão do poder civil para os militares, que era o papel que ele deveria ter, né? Então, mas ele mesmo vem falando, existe um projeto de lei de um deputado PL e tal, para poder trazer 2% do PIB para a defesa nacional, que praticamente dobraria o nosso orçamento de defesa. E com vinculação orçamentária, ou seja, seria um prato feito para uma instituição que não é aberta para a sociedade, que quer falar, olha, nós não vamos nos abrir, mas dobrem nosso orçamento, porque nós vamos fazer o que tem que ser feito. Tá, mas o que tem que ser feito? Quem não, tem que dizer é coisa não são nossa, eles. É só a gente que pode saber. Não são eles que têm que dizer, é a sociedade brasileira que tem que dizer a eles o que eles têm que fazer. É claro que tem uma visão técnica deles sobre tecnologia, sobre equipamentos, sobre aspectos táticos e estratégicos, que é evidente que a participação dos militares é muito importante e muito relevante. Agora, não pode ficar exclusivamente nisso, né? Agora, no Brasil, é que a gente começou a ter o analista civil de defesa, né? Nesse primeiro concurso unificado agora. Primeira vez que nós vamos ter o início de uma formação de uma burocracia civil, porque o Ministério da Defesa é totalmente militarizado. Totalmente militarizado. A forma como eles contabilizam civis no Ministério da Defesa, você sabe como é que é? É o cara que vai para a reserva, o militar que vai para a reserva, fala, não, agora eu não estou na ativa mais, portanto, eu sou um civil. Essa galera que hoje... deixou a farda em casa. Essa galera que no guarda-roupa, né? Tá? Isso. Agora, em casa vai estar no guarda-roupa. Outro ponto importante essa questão de tecnologia, é saber assim, quem está fornecendo as tecnologias. Então, a gente vai comprar softwares, espiões e tecnologia que comanda diversos mecanismos de quem? De Israel, dos Estados Unidos. E assim, eu não tenho a menor dúvida de que a transferência de tecnologia ela tem um limite, jamais será o equipamento ou o conhecimento de ponta, e qualquer cláusula de não, a gente está entregando para vocês, Brasil, e a gente não sabe o que vocês estão fazendo, a gente não tem acesso, eu acho isso mentira, eu acho impossível. Eu acho que está tudo ali bugado, está tudo sendo assistido em tempo real em Israel e nos Estados Unidos. Estou exagerando aqui nessa avaliação? Leiga? Olha, eu não sou um especialista técnico para botar um olhar tão preciso assim e cravar uma resposta, mas eu
eu vou na sua linha, porque eu acho que esses softwares todos, eles têm possibilidade de você incluir códigos que são Não, e o secretos, cara, ele né? bloqueia. Não, Ele não bloqueia gosto, o não tô acesso e gostando mais. acabou. Bloqueei o acesso aqui e não funciona para você. Mas uma das coisas que são relevantes do Brasil, e eu acho que o olhar do Brasil para a cooperação técnica sempre foi muito interessante, né? A própria forma como o Brasil faz a sua cooperação internacional, é falar, nós não temos dinheiro, né? Com os países, por exemplo, da CPLP, né? Da cooperação técnica com a África, por exemplo, o Brasil chega, olha, nós não temos dinheiro, mas nós podemos mandar uma Embrapa para poder te ajudar, técnicos daqui, né, para poder te ensinar a fazer um troço aqui e tal. Então, esse olhar sempre foi muito relevante. Ao comprar equipamentos militares, né, isso, os caças Gripen, por exemplo, o Brasil buscou fazer essa associação, né, junto com a Suécia, né, de falar, olha, a gente compra de vocês, mas nós queremos a transferência tecnológica, né, nós queremos ter um domínio sobre a maior parte possível desse processo. Então, é possível se fazer isso? É. Agora, isso tem que ser construído, não adianta o Exército fazer um contrato com uma empresa de Israel, depois a Força Aérea faz uma com uma da Suécia. Está cada força se preparando para uma guerra diferente e não coordenada entre si. Então, eu lembro que quando o Brasil estava ainda decidindo qual jato desses ia comprar, um dos argumentos contra a Gripen era que exatamente isso, ele foi projetado para a Europa, em que em uma hora você cruza vários países. Agora você está aqui, vai manter o cara, o avião lá em Anápolis e vai defender a Amazônia e vai voltar para abastecer. Então você vai e não consegue voltar. Mas aí vocês têm aí que tem que ter, por exemplo, associado as aeronaves de abastecimento aéreo, né? Então, assim, você tem que ter então, assim, não dá para você pensar de maneira isolada. Senão nós vamos continuar repetindo aquela história ridícula que virou o porta-aviões São Paulo, né? Que foi afundado, né? Que foi caótico, foi um desperdício de dinheiro do início ao fim. A Marinha resolveu, estão vendendo porta-aviões. Opa, vamos comprar. Bota no pacote aí que para nós é bom. É bom para quê? Porta-aviões é uma arma de projeção de força. Né? Nós queremos realmente uma arma de projeção de força. Nós tínhamos caças para poder usar nesse porta-aviões. Aí trouxe o negócio para cá, ficou lá parado no porto não sei quanto tempo, foi vendido, a compra foi cancelada, acho que Turquia ia comprar, né? Foi cancelado porque o Brasil declarou uma quantidade de amianto e tinha uma quantidade muito maior de amianto do que a declarada, ou seja, mentiu no processo de venda. Isso nossas Forças Armadas, isso foi feito pela Marinha, né? Mentiu no processo de venda internacional, a compra foi cancelada, e aí o que a Marinha faz? Afunda o navio, distante lá da costa brasileira, mas o que diversas associações, ONGs, associações científicas falaram, olha, isso é caótico para o meio ambiente. Né? Crime ecológico, ambiental. É um crime ecológico gigantesco, não pode fazer esse troço desse jeito. Tal. Mas aí afundou, ou seja, gastou milhões, bilhões, sei lá, com um porta-aviões que nunca serviu para nada e que no final está no fundo do mar matando bichinhos e poluindo cada vez mais. Ou seja, agora, no caso da Marinha, não seria mais interessante focar esforços no submarino nuclear? Porque eu já conversei com a Marinha, com 20, 30 anos. A própria sociedade precisa discutir essa melhor maneira. O que a gente quer? Nós queremos evitar o acesso ao mar, porque submarino é para isso, né? É negar acesso ao mar. Né? O que é mais efetivo? Você fazer um submarino a propulsão nuclear, que eu não sei os valores, tá? Não vou chutar aqui qual que é o valor, né? Ou você comprar 20 submarinos convencionais pelo mesmo preço. Qual que vai trazer maior capacidade de projeção? Quando que isso foi discutido pela sociedade? Não foi. É importante para o Brasil o domínio da tecnologia nuclear? Não tem sombra de dúvidas. A gente tem que fazer isso por um programa militarizado que fica nas mãos da Marinha Brasileira e exclusivamente nas mãos da Marinha Brasileira sem o poder civil acompanhando? Não, eu acho que não. Você falou em projeção de força, eu vou colocar um vídeo aqui rapidinho.
Essa figura que está na tela aí, para quem está só no podcast, é o Stephen Miller, que é um cara de extrema direita, um dos ideólogos do programa de combate à imigração. Foi dele a ideia no primeiro mandato do Trump de separar crianças dos pais. Até hoje tem mais de 1.000 crianças que, quando foram separadas, eram bebês, não sabiam falar, não sabiam dizer o próprio nome, que não foram reunidas com os seus pais. E ele voltou ainda mais poderoso agora no segundo mandato, e ele é quem manda, de fato, no Homeland Security, ao qual o ICE está subordinado. Mas essa fala dele aqui é relacionada à operação na Venezuela, mas é interessante, vou colocar aqui, depois eu traduzo e a gente comenta. That is true. The United States of America is running Venezuela. By definition, that's true. Jake, we live in a we live in a world in which you can talk all you want about international niceties and everything else. But we live in a world, in the real world, Jake, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. These are the iron laws of the world. But are you saying since the beginning of time? But in terms of day-to-day operations in Venezuela, that is acting President Rodriguez, right? It's not some sort of American emissary. No, what I'm saying is, we'll keep going here, Jake. So I want to say what I'm saying, and you'll follow up. But what I'm saying is just one level above that, which is that by definition, we are in charge because we have the United States military stationed outside the country. We set the terms and conditions. We have a complete embargo on all of their oil and their ability to do commerce. So for them to do commerce, they need our permission. For them to be able to run an economy, they need our permission. So the United States is in charge. The United States is running the country during this transition period. Bom, tinha um outro trecho aqui que eu achei que tivesse aqui, que não, mas é que ele fala que eles vivem num mundo em que vale a força, né? Ele menciona até no comecinho. Então, quem tem poder, no começo, né? Quem tem poder pode mais. Né? Então, essa é a figura. Isso sempre foi assim, não mudou nada. Sim, né? Só que nunca falaram assim abertamente, tão cinicamente, sem preocupação com nada. O que acontece é isso, né? Dentro do neototalitarismo, há uma tentativa de criação de uma percepção de urgência e de realidade, né? Que altera a forma como as relações sociais são criadas, né? Então, perde-se o elemento de humanidade para poder pasteurizar tudo. Olha, agora, todos os venezuelanos são criminosos. Todos agora estão submetidos aos Estados Unidos. Falou isso abertamente, né? Achou que ia fazer isso no Irã. Deu com os burros na água. Mas talvez esteja aí o início da mudança. Eu acho que talvez esse aí tenha sido o principal tiro no pé dessas ações tão caóticas promovidas pelo governo Trump. Eu acho que isso pode influenciar muito se houver eleições em novembro. Agora, para a gente caminhar para o final aqui, eu queria um comentário seu sobre a história do inimigo interno, que sempre existe e ele se relaciona. O inimigo interno é quem? Na ditadura brasileira eram os grupos que estavam lutando ali para acabar com a ditadura, quem criticasse, é uma figura que sempre existiu. Aqui nos Estados Unidos você tem esse cara aí, o Stephen Miller, que é o czar, digamos assim, do programa anti-imigração, e isso se conecta à questão do autoritarismo, né? Desde a Alemanha, em vários governos, o inimigo, né? Qualquer problema que tem no país, a culpa é do outro. É o estrangeiro que está tomando o meu emprego, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho oportunidade, aí você vai para o supremacista branco e tudo isso que a gente já conhece e vê no dia a dia. E aqui agora você tem o ICE, que foi criado depois do 11 de setembro, e que vem ganhando tração de uma forma impressionante, e recentemente, todo mundo viu, estava em todos os noticiários aí, a questão lá em Minnesota, né, em Minneapolis, né, no estado de Minnesota, em que 2 americanos foram assassinados a sangue frio, em plena luz do dia, na frente de dezenas de pessoas, e aquilo filmado praticamente com transmissão ao vivo, e
nada aconteceu. Eu tenho para mim que isso é um teste. Eles estão testando os limites e estão colocando esse pessoal na rua para ver a reação, o que acontece, e eu acho que isso está conectado às eleições do fim do ano. No primeiro mandato do Trump, você tinha lá esses grupos de extrema-direita, Proud Boys, ou não sei o que e tal. Hoje você não precisa mais disso, porque você tem uma força estatal montada, né, com pagamento do cidadão, né, dos pagadores de impostos, para poder fazer isso. Aí eu vou colocar na tela aqui 2 reportagens que eu tinha separado aqui. Uma é do Washington Post, que mostra exatamente como é que o ICE ele está... Cadê? Perdi aqui. Está aqui. O ICE planeja gastar 38 bilhões de dólares para comprar e transformar depósitos e galpões em centros de detenção. Aí tem essa matéria aqui do Washington Post, depois eu vou deixar o link. Então você tem... E tem várias cidades já se recusando a vender essas instalações para o ICE, porque eles estão montando prisões. De concentração. Já existem vários aqui que tem gente presa há mais de anos sem acusação formal, e eles ficam... Um monte de gente já morreu ali, eles estão ampliando isso. Então eles têm muito dinheiro, o orçamento deles não para de crescer, porque acho que foi no ano passado, né, eles deram muito dinheiro para o Homeland Security, a quem o ICE responde, e mesmo com o fechamento aqui do orçamento, eles têm dinheiro de sobra do ano passado para poder fazer isso. E tem uma outra matéria da Mother Jones, que é uma revista também muito bacana aqui, eu vou procurar o link aqui enquanto a gente conversa, mostrando que os gastos do ICE com armamentos aumentaram 600% em relação ao ano passado. Aí a matéria fala que os novos gastos são nas categorias de armas leves, entre 20 de janeiro de 2025 até a posse do Trump, em 18 de outubro. Desde a posse do Trump até 18 de outubro, foram 71 milhões de dólares na compra dessas armas de fogo, blindagens, mas também houve compras significativas de armas químicas, seja lá aquelas granadas de fumaça, não sei o quê. Então, há quem diga que o Trump está transformando o ICE numa milícia a ser usada para intervir nas eleições de meio de mandato, em novembro, e que Minneapolis, né, e outras cidades são experimentos. Eles estão testando quais os limites, que tipo de reação acontece, porque eles têm ordens internas do ICE que subvertem totalmente a legislação. Você não pode entrar na casa de alguém, não pode tirar a pessoa do carro. Então já tem várias reportagens mostrando, tem uma ordem lá do comandante daquela operação que ele libera que você faça o que for necessário. Então uma ordem, você parou um carro, pediu para a pessoa sair, ela não sai do carro, ao primeiro comando, ele está liberado para estourar o vidro e arrancar a pessoa. E isso está resultando no que a gente está vendo em tudo quanto é lugar. Então, queria um comentário seu sobre isso, quais os riscos desse tipo de organização, Isso é um grupo paramilitar oficial, dá para comparar com os camisas negras na Itália? Dá para comparar com eles, dá para comparar com a SS. Inclusive, as pessoas que fazem parte são as pessoas mais incapazes, são grupos de supremacistas, gente que não tem formação, que está indo lá pelo dinheiro e pela ideologia, né? Realmente o inimigo a ser expulso é o imigrante e vamos para cima. Exato. Então você criar milícias ou grupos armados voltados ao regime, como foi a SS, né? Então isso é uma das características fundamentais desse movimento totalitário. E, mais uma vez, espelha, né? Então, esses centros de detenção que colocam todos aqueles indesejados, né? Quem são os indesejados hoje? Né? São os imigrantes nos Estados Unidos, né?
Aqui no Brasil, quem são os indesejados? São aqueles que não são os patriotas, né? Os não verde-amarelos, são os vermelhos. Né? Então, isso tudo está dentro daquela ideia do nativismo, de dizer quem é merecedor de ser cuidado pelo Estado, de ser tratado como cidadão, e daquele que não é. E isso é incompatível com uma democracia, porque a ideia de democracia é termos um governo que funcione para todo mundo, que ouça todo mundo e que preserve direitos, inclusive de minorias. Não é só a expressão da vontade da maioria, a característica da democracia, mas também a preservação dos direitos individuais, a característica do liberalismo. Por isso a democracia liberal, né? O Norberto Bobbio botava, essas coisas não podem ser separadas uma das outras dentro do desenho que a gente está. E o totalitarismo busca quebrar isso. Por isso é tão fundamental a ideia e a criação e a alimentação constante de que existe um inimigo a ser combatido, um inimigo que atrapalha essa suposta coesão nacional. E tudo aquilo que não está dentro dessa coesão, tudo se torna indesejável. E aí, ou vai ser expulso, ou vai ser atacado, ou vai ser preso num campo de concentração. Isso é um sinal de que não estamos mais vivendo experiências democráticas, o que é muito perigoso. Eu coloco na tela aqui, na verdade, esse aqui, o Greg Bovino, que é o cara que foi colocado para comandar a operação lá em Minneapolis, depois foi retirado e está se aposentando, ele usando roupas como os oficiais da SS nazista. Que espelham muito, né? Então, hoje as pessoas perderam. O Elon Musk fez uma saudação. Né? Vai lá, fez a saudação nazista. Isso é absurdo um troço desse. Né? E isso acontecer. Então, as pessoas perderam mesmo o receio em mostrarem-se absolutamente preconceituosas e aderindo a esse regime que é totalitário. Lamentavelmente, o totalitarismo está de volta e nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Enfim, eu ia procurar aqui, mas vai ficar para a nossa próxima conversa aqui, o Homeland Security, que publica, que seria o equivalente ao Ministério do Interior no Brasil, né? Ele cuida de temas domésticos e tal, uma série de publicações no Twitter, de supremacista realmente, né? Desde colocando o Trump bebendo leite, né? Que é um apito de cachorro para os supremacistas. Exato. E usando imagens que se associam muito à extrema-direita e autoritarismo. A estética está em voga. A estética, era essa a palavra aí. E isso é fundamental. Muito bem, Lucas, obrigado pela conversa, espero que seja a primeira de muitas. Sempre que você tiver um tema aí interessante, me avisa e a gente marca uma outra conversa, tá bom? Um grande abraço. Nós vamos ter conversas diárias agora, porque a política internacional e a política doméstica, o negócio já... Assunto não falta, gostei da ideia. Não falta. Mas gostei do convite, muito obrigado pelo papo e fico sempre à disposição. Maravilha. Espero que você tenha gostado da conversa com o Lucas Rezende. Se você puder, curta o canal do Roteirista no YouTube e compartilhe o link da entrevista com os seus contatos. Isso ajuda muito a levar o Roteirista para mais gente. E considere também a possibilidade de apoiar financeiramente o projeto pela chave Pix carlosalbertojr1569@gmail.com com o valor que você puder. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas.